A pergunta que atualmente todos os adoradores da sétima arte têm se feito ultimamente é se o live action da Pequena Sereia se pagou ou não. A questão é que a grande promessa dos filões de live action da Disney para esse ano tem passado por maus bocados na bilheteria nos cinemas e se envolvido em grandes polêmicas. Para a Disney era necessário que o filme tivesse repetido o mesmo êxito de outros filmes lançados na linha de live actions lançados pelo estúdio. Mas o que temos visto é o filme passando por maus bocados, inclusive chegando até a fazer feio com seu desempenho na telona. E aí fica a pergunta, é culpa do filme? Eu levantei alguns pontos que podem servir como hipótese do que pode ter dado errado e feito a Disney amargurar esses péssimos resultados. Primeiro ponto. Acho que o maior problema da Disney foi a questão da estratégia no lançamento. Ela estava tão confiante no sucesso que o filme faria, que acabou fazendo questão de lançar ele junto com grandes blockbusters, filmes de franquias famosas e muito aclamada pelo público, como a franquia do Homem-Aranha, que em si é uma propriedade intelectual da Disney, só que no cinema está sob o domínio da Sony. Ou o Flash da DC, que é propriedade intelectual da Warner, e até mesmo os Transformers da Hasbro e a Paramount. Outro agravante que resultou no péssimo desempenho do filme é o excesso de remakes em live action de animações clássicas que a Disney vem lançando anualmente, e isso tem saturado o público. Pois se antes a graça era ir ao cinema para ver uma versão realista de uma animação clássica e aclamada por público, depois da prática exacerbada da Disney em todo ano lançar uma nova versão, meio que acaba fazendo com que a estratégia caia no chamado ostracismo e não tenha mais aquele apego de empolgação por parte do grande público, que sempre se empolgou com a ideia de poder ver versões cosplay de animações que marcaram sua infância. Outra questão levantada por mim é a questão da falta de encantamento que esses live actions possuem. Pois apesar da bela versão estética reproduzida nesses live action fazendo alusão à animação original, a Disney tem errado a mão e não tem conseguido reproduzir com a mesma fidelidade o encantamento das suas obras originais. Parece versões bonitas apenas, mas sem vida de obras animadas que foram um sucesso no passado. Sendo o remake em CGI do Rei Leão a maior prova do que o filme. Pois quando a Disney iniciou essa prática de adaptar contos clássicos em versões em live action com pessoas reais, de princípio, a ideia era pegar histórias clássicas e recontar essas histórias com atores reais com uma nova perspectiva, como o caso de Malévola. Agora fazer um copia e cola da animação original mexe com a memória afetiva do público que cresceu vendo esses filmes. Lembrando que eu estou me referindo no contexto da história e não no contexto técnico, tá? O mesmo aconteceu com o Rei Leão, Aladdin e se repetiu com a Pequena Sereia. Eu vou mostrar fazendo um comparativo das duas cenas, da animação e do live. Na animação é possível ver o movimento muito mais fluido da personagem. Também é possível ver muito a dinâmica dela e a interação com a cena, com o cenário, com tudo. Pode ver que a movimentação é viva, a animação é viva. E é isso que é estranho. A animação ela é mais viva, é mais fluida, é mais dinâmica do que a versão com pessoas reais. E era isso que fazia as animações da Disney serem as melhores do mercado. Na época em que só tinha animação 2D e o 3D não existia, a Disney ela era única, era a maior e ela que mais se destacava nesse setor de animação, porque as animações da Disney sempre foram as mais vivas, as mais dinâmicas, as mais realistas possíveis. Os movimentos, a fluidez do personagem eram totalmente autêntico. Era uma coisa autêntica, uma coisa que dava vida às animações, e por isso que por muito tempo as animações da Disney marcou gerações e gerações. Hoje, com o mecanismo do 3D e com o avanço tecnológico, qualquer estúdio consegue fazer animações super bem feitas se ele tem uma boa renderização, uma boa equipe técnica para fazer o trabalho. Só que a questão agora, o destaque fica pela questão do roteiro. E na versão live action é possível ver que, por mais que seja esteticamente bonito, o problema dos live actions da Disney é que hoje eles não conseguem preservar aquele encanto que a gente sentia ao ver a animação.
porque já não há mais a magia. A cena bonita tá ali, mas ela não tá com a mesma fluidez. Pode ver que a Halle, de todas as atrizes que a Disney escolheu para interpretar uma princesa dela, é a que mais se destaca pelo canto, pela interpretação vocal. Mas a atuação dela, com a expressão corporal, não é a mesma da Ariel do desenho. Ela consegue se expressar muito bem no vocal, mas na interpretação física, com o corpo, não rola. A performance e o encantamento não é o mesmo no live action, isso não é só com a Pequena Sereia. Em cenas musicais da Bela Fera, por exemplo, foi a mesma coisa. Emma Watson parecia um boneco de Olinda. Ela não interpretava com o corpo, apenas abria a boca só para expressar o vocal. O que não acontece com a animação, pois toda a interpretação, por ser uma animação em 2D, havia a necessidade deles não apenas abrir a boca para cantar. Porque não era eles que estavam cantando, era o dublador, o intérprete deles que estavam. E o intérprete a gente não estava vendo. Então, de alguma maneira, a Disney tinha que fazer o personagem viver aquela música. E como ela fazia isso? Com movimentação, com dança e interação. Outra questão é a troca da etnia da personagem Ariel, que na animação é tratada como uma sereia ruiva de pele clara e olho claro, e cabelos extensamente vermelhos. O filme e o estúdio receberam muita crítica devido à troca de etnia, que a gente sabe que ocorreu mais por uma questão ideológica. Hoje em dia existe essa questão aqui no Ocidente a respeito da reparação histórica, né? Da questão do negro hoje assumir papéis de destaque em grandes produções hollywoodianas como uma forma de reparar o embranquecimento que sempre ocorreu de personagens históricos que não eram brancos, mas eram retratados no cinema por atores brancos consagrados de Hollywood. E houve muita crítica. E o caso mais famoso, eu creio que seja da Cleópatra e do até então Jesus Cristo, que muitos afirmam que ele realmente não era aquele loiro branco dos olhos azuis. E sim, isso provavelmente é um fato, né? Não faz sentido um Jesus Cristo ser tratado padrão europeu no Oriente Médio. Realmente não era o caso, mas enfim, vamos entrar nessa discussão. Eu vou dar a minha modesta opinião a respeito. A questão da troca de etnia da Ariel, para mim, não é um defrator para a história. Logicamente que a troca de etnia em si não afeta em nada o contexto da história, mas eu super entendo quem achou ruim a troca da etnia, pois por muito tempo, por pelo menos 20 anos, a Ariel com que a Disney sempre trabalhou e fidelizou, não só na animação, mas em produtos derivados e até mesmo em produtos licenciados, como, por exemplo, em materiais infantis, papelaria, até mesmo nos parques temáticos, era aquela clássica Ariel padrão europeu. Então, assim, é muito difícil realmente você desapegar daquele conceito que foi o conceito que a Disney sempre trabalhou no passado, para agora pegar no conceito novo que a própria Disney está tentando impor, né? E assim, eu super entendo, pessoal. E ao meu ponto de vista, eu acho que é leviano quem fica tratando o assunto como racismo. Muitas vezes a pessoa não gostou da troca de etnia por causa que ela tem um apego àquela imagem da Ariel do passado que foi trabalhado por mais de 2 décadas. É difícil desapegar de uma imagem que foi por muito tempo imposta na mente das pessoas, porque até então a Pequena Sereia do conto original ela não tem características físicas. Ela tem características da personalidade dela, características contextuais da história, como por exemplo ter uma bela voz e ser uma sereia, mas características físicas até então ela não tinha. E até então, até mesmo antes da Disney lançar o filme original em 89, outras versões do mesmo conto de Hans Christian Andersen, que não eram versões da Disney, a Ariel até então, que não se chama Ariel nas outras versões, era retratada como uma sereia loira. Era padrão europeu igual da Disney, só que em vez dela ser ruiva, ela era loira. Então assim, por muito tempo, a Pequena Sereia foi associada a uma imagem de uma mulher europeia, branca, de olhos claros.
Porém, como eu informei agora há pouco, a troca de etnia da Pequena Sereia, da Ariel no caso, no live action, pra mim não pesou tanto porque pro contexto da história em si, não muda nada. As características criadas por Hans, que é ser uma sereia e ter uma bela voz, isso foi preservado. E a atriz que a Disney escolheu, sim, de todas as atrizes que fez versões em live action de princesas da Disney, a Ellie é a que canta melhor, que tem o melhor desempenho vocal. Então, ao meu ver, essa troca em si não é negativa, não é um detrator para a qualidade do filme. E sim, eu assisti o filme no cinema, tá? O filme ele é praticamente idêntico à animação, com algumas alterações, com algumas trocas de valores que até então, em 89, nunca foram vistas como um problema, só que hoje são vistos como um problema, como por exemplo a Ariel dizer que ela pertence ao Eric, que entram para a questão do empoderamento feminino, né? Só que para mim eu acho que esse tipo de discussão não deveria ser levada para uma produção que é baseada no Conto de Fadas, porque quem viu o Conto de Fadas original da Pequena Sereia, o Conto de Fadas é fantástico, cara. Ele não tem nada de contexto infantil, como a obra da Disney, pelo contrário, é um contexto extremamente atual e adulto, tá? E passa uma mensagem linda. O que o Anderson quis passar com a história de A Pequena Sereia vai muito além do que o que a Disney tenta transmitir nas suas duas versões. A história dele é muito mais profunda, apesar de ter muita cena que eu julgo macabra. O contexto final da história te faz refletir em muitos sentidos da autonomia da Pequena Sereia, que na versão da Disney não é tão explorada. Isso eu falo nas duas versões, tá? No live action também. E no live action, o empoderamento da Ariel, ele soa meio forçado. Como eu disse, não tem necessidade da Disney ficar mexendo na história para poder ter um empoderamento feminino, porque quem lê o conto original sabe que a Pequena Sereia foi autônoma em todas as ações dela, e tudo que acontece com ela é reflexo das ações dela. O desfecho da história, você super entende o porquê daquilo tá acontecendo e te faz refletir em muitas coisas. Você pensa na questão do sacrifício, de você se abdicar por um objetivo, e não, ela não fez tudo isso por causa de um homem, ela não fez tudo isso por causa de um príncipe. Isso eu tô falando no conto original, tá? No conto original, a meta da Pequena Sereia, a principal meta, era se tornar humana para ter uma alma imortal, e esse objetivo ela alcança. Por isso que eu falo que não faz sentido a Disney querer empoderar a Ariel. A Ariel é uma versão da Disney pro conto da Pequena Sereia, e o Hans ele já empoderou ela na versão original. Ela já é autônoma. E outra coisa que me incomodou foi o fato de a Disney ter priorizado a vontade da atriz, por exemplo, para a questão do design do cabelo da Ariel. Gente, nada contra o cabelo afro, tá? Nada contra mesmo. Só que me incomoda muito ver sendo levantado pautas em uma história de contos de fadas. É um problema ela ter tido os dreads para poder fazer Ariel? Não, não é um problema. Só que a questão é essa intenção não partiu da direção do filme. Foi um pedido da atriz. E eu acho que o personagem não tem que se adequar à vontade do intérprete. O intérprete que tem que se adequar à vontade do personagem. Ou melhor dizendo, ao que é o personagem. Ariel já existia antes. Então retirar aquele cabelo vermelhão liso, expressivo, para deixar essa cor cobre no cabelo por vontade da atriz, desculpa, da minha ponto de vista isso não cabe à atriz. Na verdade ela deveria ter se adequado ao que já foi estabelecido em 89, é a minha opinião. Eu acho que é isso que está pesando nessa nova geração que está surgindo agora. Eles são muito cheios de ideais, eles são muito cheios de imposições. Isso não me soa como falta de disciplina. É uma geração que faz mais questão de ser ouvida do que ouvir, do que acatar. Mas enfim, é isso. Não vou mais me alongar nesse assunto porque é uma pauta polêmica. E vamos ao ponto final. A Disney teve prejuízo com esse filme? E a resposta é não. A Disney não vai ter prejuízo com esse filme. Sabe por quê? Porque estamos falando de um conglomerado de mídia. E como um conglomerado de mídia, a Disney tem outras fontes de renda. Pois por mais que o filme diretamente ele não se pague com bilheterias, indiretamente a longo prazo ele vai se pagar. Como por exemplo o licenciamento da marca do filme.
É só olhar o McDonald's. O McDonald's ele tá licenciando brinquedinhos da marca do filme da Pequena Sereia no McLanche Feliz. Você acha que a Disney não ganha royalties com esse licenciamento? Ela ganha. Ela também, inclusive, já está fazendo um licenciamento da nova Pequena Sereia dela, da nova versão, em materiais escolar, em brinquedos infantis, em higiene pessoal infantil, em vestuário infantil. Então, de uma certa forma, esse filme ele vai acabar se pagando. Se não for diretamente com a bilheteria, indiretamente falando, licencialmente, a Disney vai licenciar a marca e ela vai lucrar de qualquer jeito, ela não vai ficar no prejuízo. A Pequena Sereia de 89, por exemplo, até hoje ela dá lucro para a Disney, pois além da venda em home video, a disponibilização do filme em plataformas de streaming, inclusive a disponibilização em outros mercados como TV aberta e TV paga, o filme também rendeu produtos licenciados, o filme rendeu jogos de videogame, o filme lhe rendeu uma personagem carismática que faz parte da franquia das princesas Disney. E a Hasbro mesmo, ela licencia bonecas da Disney, das princesas Disney. Você acha que a Disney não ganha com a venda? Então, respondendo, não, a Disney não vai ter prejuízo com esse filme. A longo prazo ele vai se pagar. Mas é isso, eu queria me aprofundar mais no tema, mas o vídeo está extremamente longo. Então eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixa um joinha aí, curte, segue o canal e logo eu trago mais vídeos discutindo sobre o tema, tudo bem? Tchau, tchau!